Bom dia, gente. André, David, Diego, Bom Ana. dia, professora. Tudo bem com a senhora? Tudo bem? Como passaram? Ficamos aí uma semana sem nos encontrarmos, né? Todo mundo Sim, a bem? semana foi tensa, hein? Eu imagino que vocês estavam repondo, né, as outras disciplinas. Deve ter sido bem puxado mesmo. Vou esperar mais um pouquinho para ver se entra mais gente. E hoje nós vamos falar sobre o Unicamp. André, coloquei você como co-host. Já acostumada, né? Sempre colocar você. Deixar. Obrigada. Era só mais um minutinho. A gente já começa. Bom, 7h04 já. Eu vou começar, tá, gente? Como eu tinha combinado, então, com vocês, né? Essa semana e a próxima eu vou falar sobre a Unicamp, mas aí, para aqueles que não vão fazer a prova, eu vou sempre colocar no material duas propostas de redação. Na verdade, vou colocar uma proposta Unicamp e vou elaborar sobre sobre o tema da Unicamp uma frase temática, pensando nos outros vestibulares, né? Principalmente aí o modelo VUNESP, que é esse modelo que a gente tem trabalhado mais, e que, de certa forma, né, pensando numa redação para o modelo VUNESP, está se preparando também para as demais, né? Porque a VUNESP, como ela traz coisas muito mais da atualidade, concretinhas, mesmo que não caia o tema do jeitinho que aparece, né, na VUNESP, com a frase temática no formato de pergunta e tudo mais, você pode aproveitar a discussão, às vezes, como repertório para um outro tema. Inclusive, o tema, né, que eu vou propor hoje, que é sobre alimentação saudável e tal, eu acho um tema muito possível para diversas provas, mas eu até coloquei no material a justificativa já, porque eu acho um tema possível, assim, inclusive para o Enem também. Então, o foco hoje é falar sobre a estrutura da prova da Unicamp, como é que é para aqueles alunos que pretendem fazer a Unicamp, mas com essa possibilidade, então, na hora de fazer a proposta de redação dessa semana, vocês poderem escolher. Ah, vou fazer o Unicamp porque eu quero pensar nessa prova. Ah, não vou prestar Unicamp, então eu faço no modelo VUNESP. De qualquer forma, o conteúdo que eu vou abordar aqui um pouquinho, né, falando sobre gêneros textuais, que é o tipo de cobrança da Unicamp, te ajuda também para a parte de língua portuguesa, né, de interpretação de textos nas outras provas, porque cai o conteúdo sobre gêneros textuais. É muito comum cair questões envolvendo essa temática. Então, eu vou trazer um pouco dessa teoria também do que são os gêneros e tudo mais, tá? No material, acho que o Rubão já colocou lá para vocês disponível no AVA. Deixa eu só compartilhar aqui. Atividade. Aqui. Então, no material, eu já comecei logo, né, composição dos gêneros. E aí, falando que os gêneros textuais, então, são divididos em propósito, que é o que o texto, qual é o objetivo do texto, o que ele pretende como um elemento de comunicação. A gente não pode deixar de esquecer que os gêneros têm essa função, né, de comunicar alguma coisa, e eles escolhem um formato específico para isso. E esse formato
tem muito a ver com o objetivo do que o texto quer, né? Ele quer narrar uma história, ele quer descrever, ele quer dissertar, ele quer expor, ele quer injuntar, que é dar dicas, dar orientações, né? Aqueles textos de injunção seriam aqueles textos de campanhas de conscientização, que falam medidas que as pessoas devem tomar, como são aqueles textos também de manual de instruções de aparelhos de eletrodomésticos, receitas, né? Então, cada tipo textual são 5 grandes tipos, né? Que já está destacado aqui no material. Cadê o trenzinho aqui de destacar? Peraí. Já está destacado aqui no material para a gente, são 5 grandes tipos, né? Narração, descrição, dissertação, exposição e junção. Dissertação é o que a gente falou o ano inteiro, né? Narração e descrição é aquilo que vocês viram na educação básica, principalmente no ensino fundamental, né? Os textos narrativos, contos, crônicas, fábulas. Os descritivos não são tão comuns, geralmente esse tipo textual está misturado com os outros. Um texto exclusivamente descritivo seria uma legenda de foto, né, num texto de jornal, ou quando você vai numa exposição de obra de artes, por exemplo, e aí você tem aquele textinho embaixo do quadro, embaixo da escultura, que descreve, que traz informações técnicas. Então, um texto totalmente descritivo são esses, mais curtinhos que estão nessas situações de comunicação. Mas eu posso ter, por exemplo, um perfil, uma biografia, são gêneros também que descrevem, né? Descrevem uma pessoa. O objetivo é, inclusive, esse, né? Trazer informações específicas sobre as pessoas. Exposição também é mais difícil, né? Que são textos que vão só trazer informações mesmo, sem nenhuma tentativa de argumentar e nem de narrar. Então, geralmente são relatórios, gráficos e infográficos, né? Que são esses textos expositivos. E a injunção, que eu já expliquei aqui, que são os textos de instrução. Então, dentro dos gêneros, eu vou escolher um gênero, mas de acordo com o tipo textual. Existem gêneros que são híbridos, que eles misturam gêneros textuais diferentes, tipos textuais diferentes. Então, por exemplo, como eu falei aqui, eu posso ter uma crônica que ela é narrativa, mas em algum trecho desse texto, o autor passa a argumentar, a refletir sobre o tema. E aí ela deixa de ser só narrativa, passa a ser narrativa e dissertativa. Como ela pode ser narrativa e ter muita descrição, acontece isso em alguns romances da literatura. Né? Eu não consigo tirar da minha memória o Guarani, quando eu vou falar sobre isso. Né? O livro O Guarani, do José de Alencar, o primeiro capítulo ali, as primeiras, 10 páginas do livro, você até acha que não vai conseguir ler, dá uma impressão que você vai desistir da obra, porque ele descreve muito, né? Ele fica ali descrevendo o cenário, que é uma característica também da época, do romantismo, trazer essa questão do ambiente, da mais bucólico e tudo mais. Então, ele começa muito descritivo. Então, é narrativo? É narrativo. Predominantemente narrativo? Não, né? Tem a narração ao longo do texto, mas junto ali com a narração, uma mescla com a narração, a descrição. Então, vocês vão ver que alguns gêneros são compostos por mais de um tipo textual, tá? Bom, e a interlocução? Todo gênero textual é escrito por alguém para alguém. Ninguém escreve um texto, dificilmente a pessoa escreve um texto para não chegar no interlocutor. Quando isso acontece, são os diários, são esses textos íntimos que a gente nem vai analisar e nem vai pensar em produção disso para a prova, porque são textos que não têm esse objetivo de publicação. Mas, no geral, todos os textos têm um objetivo de publicação e, muitas vezes, mesmo que seja um texto mais íntimo, né, cartas trocadas entre pessoas, então tem essa interlocução entre duas pessoas, se o objetivo não for publicar. Então, a interlocução, ela existe em todos os textos. Todo texto tem uma interlocução. O autor escreve pensando em quem vai ler, pensando no seu leitor. Então, ele faz escolhas vocabulares, ele faz, inclusive, a escolha do gênero de acordo com o seu leitor. Então, a interlocução está presente em todos os gêneros textuais.
Agora, a grande questão é que alguns gêneros têm a interlocução marcada, a interlocução visível, que está aqui no finalzinho da descrição sobre o que é a interlocução. Há o diálogo explícito com o leitor do texto, mas alguns não terão essa marca, que é o nosso caso, né, da dissertação. Quando a gente está escrevendo uma dissertação, a gente, inclusive, evita perguntas muito diretas. Eu falo para vocês evitarem escrever em primeira pessoa, porque pode parecer diálogo com o leitor, pode parecer essa marcação explícita da interlocução. E nós já vimos, né, que não é característica do gênero dissertativo ter essa interlocução, por ser um gênero totalmente formal. O objetivo dele é esse daqui, é só dissertar, trazer uma opinião. Ele não quer falar diretamente com o leitor, tá? Então, por isso, a gente vai perceber que a interlocução, no caso da dissertação, não é explícita. Mas, no caso dos outros gêneros, alguns gêneros, ela vai aparecer de forma muito explícita, como é o caso da carta, por exemplo. Né? Na carta, a gente coloca até o nome do interlocutor. Né? Caro leitor, ilustríssimo senhor presidente da República. Marca ali, né, no vocativo, é uma característica do gênero ter o vocativo e fala diretamente com o leitor. Inclusive, é característica do gênero ter esse diálogo ao longo do texto, né, e conversando mesmo com o leitor ao longo do texto, tá? Bom, então aqui essa parte mais teórica, então, do que são os elementos que compõem o gênero textual, os gêneros textuais. Aí eu até queria, deixa eu fechar aqui, vou compartilhar um outro material, que é o PPT que eu preparei. Ó, só para a gente conversar um pouquinho, então, no que seria esses gêneros textuais, pensando numa questão até mais teórica, né? Coloquei aqui, tem até uma fotinho dele, do Bakhtin, que é um filósofo linguista, né? Um filósofo da linguagem russo, morreu em 1975, né? Então a gente tem obras dele mais, vamos dizer assim, não recentes, né? Mas não são tão distantes da nossa realidade. E ele é o grande teórico que nos dá, para quem estuda, né, essa área da linguagem, nos dá todo o material para a gente entender, né, o que são os gêneros textuais e tudo mais. Bom, então, está aparecendo aí para vocês. Então, a vontade discursiva do falante se realiza antes mesmo da escolha de certo gênero de discurso. Então, o que ele vai... Inclusive, ele nem chama de gêneros textuais, né? E esse é o perfil da prova da Unicamp. Ele chama de gêneros do discurso. Então, antes mesmo da pessoa se pronunciar, ela escolhe qual formato que ela vai usar para falar, para se comunicar com os demais. E esse formato está de acordo com aqueles outros elementos que eu falei aqui para vocês, né? Como aparece aí, deixa eu só ir lá para ele, aqui. Pela especificidade de um dado campo, deixa eu só tirar aqui que eu não estou enxergando. Ai, beleza. Pela especificidade de um dado campo da comunicação discursiva, por considerações semânticos, objetais, ou seja, qual é o tema. De acordo com o tema, qual o sentido que eu quero transmitir para o leitor, eu também vou fazer, né, escolhas vocabulares, escolhas de estrutura, né? Pela situação concreta de comunicação discursiva, pela composição pessoal dos seus participantes, estão entendendo o contexto de quem vai se comunicar, a intenção discursiva do falante, como com toda a sua individualidade e subjetividade, é em seguida aplicada e adaptada ao gênero escolhido. Constitui-se e desenvolve-se em uma determinada forma de gênero. Tais gêneros existem, antes de tudo, em todos os gêneros mais multiformes da comunicação oral cotidiana, inclusive do gênero mais familiar e do mais íntimo. Até mesmo do bate-papo descontraído e livre, nós moldamos o nosso discurso por determinadas formas de gênero, às vezes padronizadas e estereotipadas, às vezes mais flexíveis, plásticas e criativas.
A comunicação também dispõe de gêneros criativos, tá? Então, essa obra do Bakhtin, a estética, esse nome engraçado, né? Parece remédio, mas é Mikhail Bakhtin, a estética da criação verbal, ele vai definir o que são os gêneros do discurso. E aí ele vai dizer, são todos os nossos formatos, desde a comunicação mais íntima até aquelas padronizadas e estereotipadas para a realidade, para o objetivo que a gente quer, que é o caso, por exemplo, da dissertação argumentativa. É um gênero do discurso padronizado, né? Foi padronizado, inclusive, por uma situação da comunicação muito específica, que é o vestibular. Não existe esse gênero em outra possibilidade de comunicação no universo, no mundo real. Ele só existe mesmo nesse formatinho, né? De 30 linhas, com introdução, desenvolvimento, conclusão, parará, só existe para o vestibular, tá bom? Então, é bem interessante a gente perceber que alguns gêneros têm um formato padronizado que já estão aceitos pela sociedade e que vocês podem ficar tranquilos que se a Unicamp cobrar esse gênero padronizado, ele já passou por vocês durante a formação básica, que são os exemplos que eu fui falando aqui. Carta, crônica, esses são os romance, né, conto, esses são os gêneros que já estão dentro dessa estética aqui, né, padronizada e estereotipada. Agora, os gêneros atuais, que é um pouquinho que a gente vai falar mais na semana que vem, os gêneros digitais, por exemplo, essas transformações que a língua e a própria comunicação têm sofrido de acordo... sofrido não, né? São essas alterações, transformações, não é problema, né? Que a comunicação tem passado, dada aí, né, esse boom das redes sociais e das tecnologias, são gêneros totalmente novos, que a própria Unicamp ela não vai poder esperar um padrão. E aí, na hora dela corrigir esse gênero, ela vai ter que ser mais flexível nesse sentido, tá? Então, vocês também podem ficar tranquilos. Quando ela cobra um comentário crítico, um gênero do discurso que é desse ambiente das redes sociais, por ser algo totalmente novo, o padrão ainda não foi estabelecido. Então, ela não pode cobrar o padrão. Então, a grade, a correção dela vai ter que ser flexível de acordo com isso. Agora, quando ela cobra um gênero que já existe e que seu padrão já é, de certa forma, universalmente conhecido, aí ela vai ter que cobrar o padrão, tá? Então, essa é a diferença, beleza? Se tiver dúvida, vocês podem falar, tá? Bom, e aqui eu coloquei a grade da Unicamp, para quem for fazer a prova, saber como é que funciona, e para quem for fazer a redação essa semana e a semana que vem no modelo Unicamp, a correção vai ser feita de acordo com essa grade, tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, 2 pontos, 3 pontos, 3 pontos e 4 pontos. Então, a gente tem uma composição diferente de nota, né? Não é 50 como nas outras provas e não é 1000 como no Enem, né? A gente tem aqui essa composição de nota diferente da Unicamp, que são 12 pontos, tá? Na verdade, a redação da Unicamp vale 24 pontos e o que eles fazem? Não é igual o Enem, que soma as duas notas e faz uma média aritmética entre os dois corretores, né? Na Unicamp, cada corretor corrige e somam as duas. E aí o seu total é a nota. Então, o corretor pode te dar, sei lá, 8 e o outro pode te dar 9. E aí o total aí das duas notas é que vai compor a sua média. E aí até 24 pontos. Antes, né, até 2019, eram 2 textos, e aí cada um valia 12, se eu não me engano, alguma coisa assim. Para 2020 isso foi alterado e agora você pode escolher um texto, né? Na proposta vem essa instrução, escolha um dos temas para fazer a redação. Então, a gente tem essa diferença aí, já foi aplicada neste ano de 2020 e vai continuar para 2021, tá? Bom, quanto à grade, essa mudança também, a grade mudou, antes não era assim, né? Antes não tinha esse nome, inclusive grade analítica, gênero e leitura, gênero e escrita, não, era grade
específica e grade holística, né? E aí eles alteraram também recentemente essa grade. O bom é que agora eles divulgam também a grade, né? Então a gente tem essa transparência. Esse material que eu estou trazendo aqui para vocês, ele não é, um privilégio assim, de dizer, ai, nossa, a professora que tem, porque ela já corrigiu o Unicamp alguma vez. Não. Isso aqui está lá disponível no site da Conveste, tanto é que eu coloquei aqui. Então, todo mundo tem acesso. A grande questão é entender, né, como que isso funciona. Então, vamos lá. Quando eles trazem aqui gênero, leitura, proposta temática e gênero é aquela parte que eu tinha falado para vocês da composição dos gêneros. Porque se vocês forem ver aqui, ó, vamos ver o primeiro item aqui de gênero, né? Para ter a nota máxima, que é 3. Desenvolve bem G, que é o gênero, explora S, o que é o S aqui embaixo? Ó, situação de produção dada no enunciado da prova de acordo com o gênero, EI, que é a interlocução, EC, que é a construção composicional, né? Ou seja, as características do gênero, de acordo com o projeto de texto. Então, na grade, da própria grade da Unicamp, eles vão cobrar aquela estrutura, aquele elemento que eu trouxe para vocês mais teórico. Se o gênero está de acordo com a situação da comunicação, né? Então, a escolha ali de palavras e tudo mais, de acordo com o público, de acordo com o meio que vai ser publicado, né? Com o suporte, a gente chama de suporte, inclusive, na teoria da linguagem, que é o meio de publicação. Então, se o texto está escrito de acordo com essa situação da comunicação, de acordo com a interlocução, quem é o leitor desse texto, quem é o autor desse texto. E como que eu vou saber isso na hora da prova, professora? Eu sei o que é uma carta, por exemplo, mas como que eu vou saber que o meu texto está de acordo com uma situação de comunicação, com uma interlocução? Porque a construção composicional de uma carta eu sei qual é, né? De ter um cabeçalho, um vocativo, o texto, a despedida no final. Então, isso eu sei como é. Agora, o que seria essa situação da comunicação? E aí, também vocês podem ficar tranquilos nesse sentido. Olha, aqui eu vou até confessar que eu acho, na minha humilde opinião de professora, a prova da Unicamp muito boa. Assim, a parte de língua portuguesa da segunda fase, as questões eu já acho incríveis, né? A da primeira fase eu acho que é mais padrão, mais parecido, inclusive, com as outras provas, não acho tão diferentona assim. Mas a segunda fase, as questões dissertativas são incríveis, as associações que a Unicamp faz, inclusive de questões interdisciplinares, né, de dialogar com outras áreas do conhecimento. Acho que nenhuma outra prova faz tão bem quanto a Unicamp. E essa proposta de escrever textos que estão na nossa realidade, que estão no nosso universo de comunicação, que a gente viu em algum momento na nossa formação, nas leituras que a gente faz no nosso dia a dia, é muito mais justo, muito mais coerente do que pedir uma dissertação argumentativa, né? Esse gênero que foi criado, inclusive, para excluir as pessoas do vestibular, para cortar as pessoas da prova, para selecionar. Então, desculpa, mas eu vou abrir aqui o meu coração e dizer que eu acho incrível essa prova. E gostaria que esse modelo existisse nas outras, que não fosse tão exclusivamente só da Unicamp. Por que eu estou falando isso, né? Porque essa situação da comunicação aqui, que ela cobra como item, né? Inclusive para chegar numa nota alta nesse critério, ela tá na prova. É você que tem que ler e interpretar e cumprir o que ela está pedindo, sabe? Inclusive, a exigência que as outras provas têm de que você traga repertório sociocultural para o texto, na Unicamp isso não é tão pesado. Porque ela dá os textos. Por isso, inclusive, que ela tem aqui, ó, leitura dos textos. Uso produtivo dos textos, leitura crítica que caracteriza uma apropriação de acordo com o projeto de texto, compreensão global e inferências. Inferências, aí sim, né, você vai trazer algumas coisas de fora, que é da sua própria interpretação, mas dependendo do gênero, você não precisa citar
um pensador, uma notícia, você vai aproveitar o próprio texto interpretando esse texto, de acordo com a situação da comunicação. Então, gente, desculpa, mas realmente é muito bem feita, né? Por que a gente estranha? Porque ela não está dentro do padrão, né, das outras provas. É por isso que a gente estranha. Se todas as outras provas seguissem esse estilo, claro, seria incrível. A gente acha muito esquisito e difícil de fazer, porque a gente tem um modelo completamente diferente nas outras provas, tá? Então, aqui vai cobrar, né, o gênero de acordo com a situação da comunicação. Já vou ler um exemplo para a gente entender o que é essa situação da comunicação. E aqui vai cobrar a proposta temática. E aí é muito específico, até para quem corrige, isso é muito fácil de corrigir. Porque tá, ó, cumpriu plenamente, né? Porque vocês vão ver que ela tem itens que devem ser cumpridos na proposta de redação. Cumpriu parcialmente, né? Cumpriu um item, não cumpriu o outro, já é o parcialmente, ou não cumpriu, né? Aqui o zero. Então, essa nota, inclusive, é super fácil de dar. Aqui a composição do gênero de acordo com esses elementos, né? Situação da comunicação, interlocução, construção composicional e tipologia predominante do gênero. Se o texto é predominante narrativo, se ele deve ser predominantemente descritivo, isso a gente vai perceber pela situação da comunicação também. Agora, a leitura dos textos é o aproveitamento da coletânea. Se a situação de comunicação permitir, você vai citar o repertório, se não, você vai fazer só a leitura e a interpretação disso, claro, para chegar na nota máxima, que é 3, ó, ausência de erros de leitura, compreensão global e inferências. Então, sim, você vai trazer uma interpretação sua, uma coisa mais autoral. Vocês já estão vendo aqui na nota que tem desconto, é porque tem a compreensão global, mas tem um erro pontual, né? Alguma imprecisão no texto que não interfere no projeto, na organização das ideias. E aí, já para um ponto, é quando a leitura foi superficial, só copiou informações, fez paráfrase, não desenvolveu ideias autorais, análise mesmo sobre o texto, e aí vai ter o desconto, tá? E aqui que vai analisar, então, ó, gênero e escrita, analisa tudo junto. Eu acho isso muito legal, muito incrível, de verdade. Analisa junto gramática, né? Uso da linguagem adequada com a norma culta, dependendo do gênero. Tem algumas flexibilizações aí, né? Então, dependendo do gênero, você pode usar algumas expressões mais informais e tudo mais, mas isso vocês vão perceber pela situação da comunicação. E vai avaliar a coesão, né? Então, tanto linguagem, convenções da escrita, que seria a linguagem, e a coesão. E aí vem, né? Escolhas lexicais, sintáticas produtivas, recursos coesivos. Professor, onde que está a coerência? A coerência está aqui, junto com o conteúdo, junto na parte deles analisarem a leitura que você fez dos textos e o conteúdo que você trouxe de acordo com essa leitura. Então, coerência está aqui. Ah, gente, desculpa, mas é muito bonito. É muito bem feita essa grade. Muito legal. Bom, deixa eu mostrar aqui a proposta que foi desse ano, né, de 2020. Então, como eu falei, são duas propostas e agora você escolhe uma. Isso, para mim, é totalmente novidade, né? Antes, a pessoa tinha que fazer os dois textos. Hoje, você escolhe um. Na proposta 1 desse ano, eles cobraram um podcast. Então, era aquilo que eu estava falando para vocês. É um gênero completamente novo. Não existe ainda os padrões sobre esse gênero. Então, olha só, a gente vai ter que elaborar a redação de acordo com o que está aqui na situação de comunicação. Não tem muito o que fazer, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Você trabalha como colunista em uma revista eletrônica. Então, só para vocês saberem como é a proposta, eu dei um print e trouxe ela aqui. Claro, eu fiz uma proposta para vocês tentando, né, seguir esse modelinho.
Você trabalha como colunista em uma revista eletrônica brasileira, bastante acessada por ambientalistas de diferentes países. Esse público demanda constantemente matérias sobre biodiversidade, sobre o caráter multiético e multicultural do Brasil. Por que ela traz toda essa situação aí imagética? É aquela situação da comunicação. Porque você tem que, inclusive, você marcar o seu interlocutor e te marcar como um enunciador desse texto. Então, você tem que se imaginar na situação de que você é um colunista de uma revista eletrônica brasileira acessada por ambientalistas. Então, a linguagem que você vai usar não é qualquer linguagem, certo? O seu discurso tem que ser um discurso mais voltado para a área e um respeito à norma culta, né? Não é uma revista de fofoca, é uma revista acessada por diversos ambientalistas. Então, de diferentes países, inclusive. Então, esse respeito com uma linguagem mais culta, né? Bom, e aí vem, o editor da revista encomendou a você um podcast que aborde a inter-relação entre esses dois temas e a sua importância para a sustentabilidade. Então, aqui já tem aquele exercício lá do tema, né? Para estar dentro do tema, você tem que relacionar biodiversidade com o caráter multiético e multicultural do Brasil, ou seja, a sociobiodiversidade. Aí, para deixar mais claro, eles trazem mesmo item a item do que você tem que fazer no texto. Para se preparar para o podcast, você escreve o texto que lerá no dia da gravação. Ou seja, o que você escreve aqui? Na verdade, que gênero textual é esse? Porque podcast é um gênero do discurso, né? Da oralidade. Uma pessoa fala ali, faz a espécie de uma reportagem gravada. Mas você vai escrever o texto que vai ser lido na hora de gravar o podcast. Então, que texto que gênero textual, na verdade, você vai produzir? Um roteiro. Nossa, não faço ideia de como é que escreve um roteiro para podcast. Bom, em algum momento da sua vida, na formação da educação básica, conteúdo de língua portuguesa, você ter visto o texto teatral, o gênero teatral, que é, quando a gente estuda literatura, né? Os 3 grandes gêneros da literatura: lírico, épico e dramático. O dramático é o texto teatral, que vocês leem peças teatrais por conta do conteúdo de literatura e, em língua portuguesa, estudam esse gênero, essa estrutura, né? Então, a estrutura em si, as características de como é um roteiro, a gente conhece. Né? Tem o nome da pessoa e que ela vai falar na frente, as descrições, se precisa fazer pausa. Então, roteiro a gente conhece. O que ele está pedindo é que você aplique a situação da comunicação podcast. Né? Pensar que isso vai ser gravado, que isso vai ser lido, que eu tenho interlocutores específicos, e aí eu vou fazer todas as adaptações, alterações, pensando nesse contexto, tá? Alguém ia perguntar alguma coisa? Não? Bom, e aí ele fala cada item que vai ter que ser cumprido no texto. Relacionar biodiversidade e sociodiversidade, tratar da importância da preservação do patrimônio cultural e ambiental para o crescimento sustentável do Brasil, argumentar de modo a convencer seus ouvintes. E aí traz um apêndice, né, uma explicaçãozinha. Podcasts são arquivos digitais de áudio publicados na internet, podem ser ouvidos, até mesmo em celulares, a qualquer momento, qualquer pessoa, são considerados textos para ouvir. Textos para ouvir, até em aspas, para a gente pensar que são textos, então, em que a linguagem, o discurso tem que ser fluido, né? Não pode ser uma coisa chata, repetitiva, né? Então, tem que pensar nisso na hora de escrever o roteiro. E aí vem os textos motivadores, textos bem longos, inclusive, ó. E várias informações aqui para vocês fazerem o texto, tá? Então, só para conhecer, para a gente saber o que é a proposta de redação da Unicamp. E aí, para o nosso tema, eu pensei em falar sobre alimentação saudável, mas também associada à questão de respeito aos diversos tipos de corpos e tudo mais. Mas por que eu pensei no tema
à alimentação, e vocês vão ver que a proposta que eu trouxe se refere também à alimentação nas escolas e tarará. Se a gente dá um Google, né, pesquisando sobre projeto de lei que envolve alimentação saudável, a gente tem aqui essa listinha que aparece, e aí a gente vai ver, ó, que a lei mesmo, que se refere à alimentação saudável nas escolas, ela é de 2006, a primeira, mas a gente tem lei de 2010, né? Ou seja, então esse ano faz 10 anos desse projeto de lei. A lei em si, que foi aplicada em 2006, foi sofrendo alterações ao longo dos anos, e tanto em 2019, como esse ano, não sei se saiu aqui a pesquisa que eu tinha feito. Tanto em 2019 como agora em 2020, nós temos projetos de leis de deputados diferentes tratando sobre a questão de exigir, né, cobrar essa alimentação saudável nas escolas, esse discurso sobre alimentação saudável nas escolas. A gente tem um índice também de aumento sobre obesidade infantil, né, números que aumentam referente a isso. Então, eu acho que esse tema que envolve alimentação, que envolve as crianças, que envolve o universo escolar, ou mesmo da comunicação, de falar sobre esse tema, de trazer informações sobre isso, é uma possibilidade muito grande de aparecer em algum vestibular, né, tratando sobre a questão da alimentação. Então, aproveitei que a gente tinha que fazer uma proposta no modelo FUVEST, modelo Unicamp, desculpa, mas também para a gente pensar na possibilidade que isso pode aparecer, o tema em si pode aparecer em outro modelo de prova, tá? E aí, deixa eu só fechar esse... Eu vou compartilhar agora a atividade para a gente dar uma olhadinha, então, na proposta que eu elaborei, tá? Bom, aqui, gente, nessa parte teórica, depois vocês deem uma lidinha em todo esse detalhamento que eu fiz sobre a interlocução, né? Quando você escolhe primeira pessoa ou terceira pessoa, isso é de acordo com a situação da comunicação. Aqui está a parte mais detalhada, explicadinha, e acho que aí vale a pena para quem realmente vai fazer Unicamp, tá? Bom, vamos lá então. Os textos motivadores. São 2 textos longos, porque vocês viram que ali na proposta da Unicamp, eles tinham vários trechinhos e a coletânea ficou longa, né? Não é uma coletânea curta, como é da FUVEST e do Enem. Por isso que eu acabei colocando textos um pouquinho mais longos também, tá? E no final, né, a proposta, aqui eu só fiz... na verdade, até foi na formatação, que acho que o Bão fez isso, a proposta ficou, o comando ficou aqui no final. Não é assim na Unicamp, tá? Na Unicamp o comando vem primeiro, depois vem os textos de apoio, tá? Então eu vou ler primeiro o comando, depois a gente vai para os textos. Até porque é assim que tem, você que for fazer a prova, tem que se comportar, né? Primeiro eu entendo qual é a situação da comunicação, quem sou eu como interlocutor, para quem que eu vou escrever, qual é o gênero, depois eu vou olhar lá para os elementos, para os textos motivadores, para entender o tema e ver o que eu posso escrever em relação ao conteúdo. Então, você trabalha como produtor de conteúdo para as mídias sociais de uma empresa de educação. Então, eu já sei que como enunciador, eu sou alguém que trabalha com marketing, né? Com produção de conteúdo para mídias sociais. Então, eu escrevo para sites, para as redes sociais. Então, já tem 2 características aí presentes nessa questão para mídias sociais. Você vai usar uma linguagem acessível, que dialogue diretamente com as pessoas, e também o poder de síntese, né? Textos em redes sociais não são textos muito longos, né? São textos mais rápidos, objetivos. Então, é legal a gente pensar também nessa questão. As redes sociais dessa empresa buscam abordar temas relacionados à educação, obviamente, né? Porque é uma empresa de educação. Mas também promovem campanhas de conscientização sobre temas relevantes aos estudantes. Então, não escreve só sobre conteúdos de cada disciplina, mas campanhas de conscientização do universo de temas relacionados ao universo dos estudantes. A equipe de conteúdo resolveu elaborar uma postagem
saiu só erradinho aqui. Resolveu elaborar uma postagem assim sobre alimentação saudável. Você ficou responsável pelo conteúdo da publicação. Nela você deverá esclarecer o porquê desse tema ser relevante aos estudantes, indicar posturas conscientes que devem ser tomadas quanto ao tema, promover um discurso que respeite a diversidade do público. Então, vamos lá. Você vai escrever uma publicação como se fosse um post, então, né, para uma rede social. Pode ser um post, um texto para Facebook, pode ser um post, um texto para Instagram. Não dá para a gente pensar muito no Twitter por causa da redução ali do número de caracteres, né? Mas seria, então, um post, né, para uma rede social. Nesse texto, dessa postagem, você precisa esclarecer por que falar sobre alimentação saudável é o tema, mas esclarecer por que esse tema é relevante, justificar por que esse tema é relevante para os estudantes, e aí tem a ver com aqueles projetos de leis que eu mencionei aqui, e indicar posturas conscientes que devem ser tomadas quanto ao tema. Então, posturas conscientes que devem ser tomadas quanto ao tema, e indicar, o verbo indicar, nos leva para aquele tipo de texto que é a injunção, que é dar orientações, que é sugerir comportamentos, né? Então, em algum momento no texto, desculpa, gente, você vai ter que dar dicas para as pessoas de como ter uma postura adequada em relação a esse tema. Então, em como alimentar-se saudável, procurar especialistas, né? Fazer leituras sobre isso, dentro da ideia de que, para quem que ele está escrevendo? Para estudantes, é uma empresa de educação. E aí, por isso também essa importância de justificar por que é importante para o estudante pensar na sua alimentação, tá? E quando falo em promover um discurso que respeite a diversidade do público, porque o que acontece? Infelizmente, na nossa sociedade, a gente tem uma imagem associada à alimentação saudável, a imagem de que se alimenta saudavelmente as pessoas que são magras. Então, tem um estereótipo, tem uma imagem muito presente aí na sociedade de que quem come de forma saudável é a pessoa que está dentro dos padrões estabelecidos pela sociedade. A pessoa que não está dentro dos padrões, que parece, né, que tem essa imagem até disforme em relação às demais, entende-se que ela não se alimenta bem, né? Então, se a pessoa é gorda porque ela come coisas que não são saudáveis, né? Tem esse estereótipo na sociedade. Então, o próprio discurso não olha, daí é a capacidade de leitura, de interpretação dessa proposta, de perceber que no seu próprio discurso você não vai poder transmitir essa ideia de padrão, né? Associando a alimentação, por exemplo, a questões de obesidade. É um erro, às vezes, que as pessoas cometem, porque a obesidade ela não é causada só pela alimentação, tem outras questões, né? Então, tem que fazer essa análise mais profunda e, é claro, os textos de apoio vão trazer um discurso sobre isso. E aí, pensando na proposta Unesp, a gente elimina a questão da educação, para quem for fazer, né, no modelinho Unesp, esquece que tem que falar sobre esse discurso da escola, e pensa só na perguntinha, validar a alimentação saudável, reforça estereótipos quanto ao corpo ideal? Então, quando a gente tem discursos, principalmente na mídia, em diversos outros espaços, como esse aqui que a gente está pensando para a proposta da Unicamp, né? Postagem nas redes sociais, quando eles têm alguma campanha falando sobre alimentação saudável, a própria campanha reforça, né? Vocês podem pesquisar, por exemplo, quando vocês pesquisam aquela expressão, como que é? Mindfulness, não sei se vocês já viram, que é o alimentar-se consciente, né? E aí fala que você tem que comer o alimento devagar, mastigar bem, saber qual é a sua origem, ter um espaço adequado para comer, mostrando o quanto tudo isso faz diferença na questão de saúde também, não é só um ritual para você ficar bem consigo mesmo, né, de autocuidado, mas também
de saúde. E aí você pesquisa sobre isso, quem é a pessoa que está na foto mostrando esse comportamento de alimentação consciente? Sempre uma pessoa magra. Dificilmente você vai ver esse tipo de campanha, esse tipo de notícia sendo propagada. Inclusive, a gente tem, né, textos criticando quando o nutricionista é gordo, sabe? É uma visão muito estereotipada mesmo da sociedade em relação a isso. E aí, na proposta Unesp, para quem escolher fazer esse texto, vai focar em discutir essa questão, tá? De quanto a alimentação saudável na sociedade ainda está associada a corpos magros, tá? Fala, David. Professora, na proposta Unicamp, nesse item B, quando você falou de indicar, né, de orientar e tal, veio na minha cabeça a listagem por tópicos, sabe? Uhum. Que eu acho que eu não acompanho muito redes sociais, né? Mas eu acho que deve ser bem comum, tipo, Sim. isso nos textos. Só que veio uma coisa na minha cabeça. Teve um dia na aula do Rubão, quando ele tava falando de ponto e vírgula e tal, que eu perguntei sobre, tipo, esse negócio de tópicos e se existia alguma regra. E ele falou que não tem uma regra, na norma culta para esse tipo de topicalização, sabe? Dessa forma de texto. Aí eu fiquei na dúvida se, tipo, eu iria infringir a norma culta por usar esse tipo de texto, mas, ao mesmo tempo, ele é adequado para esse gênero. O que Ele é fazer? adequado para esse gênero. Quando o Rubão fala que não existe uma regra, é aquilo que eu falei para vocês da flexibilização da própria grade da Unicamp. Ela vai ter que aceitar que o fato de você trazer em algum momento do texto, não vai ser o texto inteiro. Você não pode fazer o texto inteiro em tópicos, por quê? Ela precisa avaliar convenções da escrita. Dentro de convenções da escrita, se eu escrevo um texto em tópico, ela não tem o que avaliar. Né? Porque como que ela vai avaliar a sua construção de parágrafo, a sua divisão de períodos, o seu uso de conectivos, se o seu texto for em tópicos? Então, a observação que o Rubão faz de não ter uma regra gramatical específica para isso é por conta dessa questão. Quando você escreve texto em tópicos, é muito objetivo, né? Você não tem essa construção de um texto para ser avaliada as outras, para serem avaliados os outros critérios, né? De organização, de projeto de texto, de parágrafo, de uso de conectivos. Então, se você fizer inteiro em tópicos, não vai dar certo por esse motivo. Agora, você fez o texto, e aí está apresentando o discurso, convencendo o seu leitor, argumentando sobre a questão da alimentação saudável. E aí você abre 2 pontos e traz ali 3 dicas, 4 dicas no final antes de fechar o texto, você está cumprindo a situação da comunicação que a Unicamp pediu, porque aqui estava indicar posturas conscientes que devem ser tomadas quanto ao tema. Agora, nada te impede também de você indicar essas posturas conscientes num parágrafo corrido, porque é o que a gente faz no Enem, na proposta de intervenção. A gente não fala de ações que devem ser tomadas para chegar na resolução de um problema, lá na proposta de intervenção? Então, aqui também, eu posso mostrar como a pessoa deve ter posturas conscientes dentro de um parágrafo, não preciso listar tópicos. Então, vai ser uma escolha de quem está escrevendo o texto, só que é aquilo que eu falei. Se o gênero permite isso, dentro da situação de comunicação, a Unicamp não vai ver isso como um problema. Seria um problema você escrever o texto inteiro assim, mas ter uma partinha do texto para trazer essas dicas usando o recurso dos tópicos, não tem problema. Até quando eu falei, né, que na situação de comunicação, são textos, esses textos de mídias sociais, eles têm o poder de síntese, né? Então eles vão, e a Unicamp preza por isso, porque a redação da Unicamp tem 24 linhas, não é como as outras provas que tem 30, né? Então já vai nessa questão também. Você precisa fazer um texto mais enxuto, né? Mais alguém, gente? Levantou a mão, alguma dúvida? Eu acabei de responder, né? Quantas linhas são esperadas na proposta da Unicamp? Então, se eu não me engano, se não mudou, né? Por ser uma proposta só, são 24 linhas. Então, a gente tem um número menor aí mesmo de linhas. É um texto mais curto, né? Até se você for pensar, porque eles já dão a situação pronta,
né? Não tem essa estrutura cobrada como as outras provas em relação à dissertação, né, de introdução, desenvolvimento e conclusão. Claro, todo o texto tem um começo, meio e fim, então você vai apresentar, vai desenvolver de acordo com aqueles itens da própria proposta, tá? Então, voltando aqui, olha, peraí. Então, aqui na proposta, o que você vai ter que pensar para esse texto? Que ele é um texto, então, de convencimento do leitor. Então, em algum momento, eu tenho sim que argumentar, né, de falar sobre a importância da alimentação saudável no ambiente escolar e também de pensar que essa alimentação saudável tem que respeitar as diversidades do público, de corpos e tudo mais. E, claro, os textos de apoio vão nos ajudar a pensar sobre isso, tá? Deixa eu só correr aqui. Vamos para o texto 1. Essas instruções que estão aqui são para o texto Unesp, tá? De no mínimo 20 linhas, com letra legível, espaço de 30 linhas. Da Unicamp, 24 linhas, tá? E não tem mínimo, eles não colocam essa instrução sobre o mínimo. Então, o que você fizer, eles vão avaliar de acordo lá com a grade. Texto 1. A escola é um local privilegiado para a promoção da saúde e prevenção do sobrepeso e da obesidade. Algumas ações realizadas no ambiente escolar contribuem para a formação de hábitos alimentares saudáveis e facilitam o consumo desses alimentos pelas crianças e adolescentes. Por exemplo, a substituição da comercialização nas cantinas escolares de alimentos considerados não saudáveis por preparações mais saudáveis. A oferta de frutas e hortaliças na alimentação escolar e nas cantinas comerciais, a restrição a propagandas de alimentos com quantidades elevadas de açúcares, gorduras saturadas e trans e sódio. Você sabia que o governo federal proporciona a oferta de refeições no ambiente escolar por meio do programa de alimentação escolar a 45 milhões de alunos da educação básica das escolas públicas, inclusive comunitárias, federais, filantrópicas e escolas localizadas em áreas remanescentes de quilombos e áreas indígenas? Os cardápios escolares devem conter alimentos variados, seguros e que respeitem a cultura, tradições e hábitos alimentares saudáveis, priorizando sempre que possível os alimentos orgânicos e ou agroecológicos. Todos os municípios têm conselhos que são responsáveis por fiscalizar a alimentação ofertada pelo PNAE. Que tal conhecer melhor como funciona o conselho da sua cidade? Para apoiar as ações de promoção da alimentação saudável no ambiente escolar, em escolas particulares, o Ministério da Saúde elaborou o Manual das Cantinas Saudáveis, promovendo a alimentação saudável, que possibilita aos donos e donas de cantinas transformarem seu lugar em um ambiente promotor da alimentação saudável. Além disso, os cantineiros podem fazer o curso de educação à distância para orientar essa transformação da cantina. Então, isso já é a atualização do governo de acordo com aquelas leis que eu falei para vocês, né? Desde 2006, a gente tem leis aí que falam explicitamente que as escolas públicas devem oferecer alimentação gratuita, saudável e segura para os seus alunos. No caso das escolas particulares, ela não tem a obrigatoriedade de oferecer gratuitamente, mas também tem que ser saudável e segura. E aí, por isso que para as escolas particulares não tem esse órgão fiscalizador, como tem das escolas públicas e tudo mais, mas o próprio Ministério da Saúde, não da Educação, né, da Saúde, elaborou aí uma cartilha, né, um manual de orientações, disponibiliza cursos para que os cantineiros possam se adaptar a essa realidade. Bom, esse texto está aí para aquele primeiro item da proposta da Unicamp, para a letrinha A, né? Para a gente pensar por que é importante promover a alimentação saudável dentro das escolas. A gente não pode esquecer, e aí isso serve para vocês analisarem qualquer tema que for discursar sobre o ambiente escolar, sobre a escola, que a escola é um microcosmo da sociedade. É o primeiro contato que o indivíduo tem com o mundo social, é o primeiro contato que ele tem, né, com a diversidade, e muitas das práticas que ele vai aprender, muitas das práticas com as quais ele convive dentro desse microcosmos,
ele vai levar para o macrocosmo, que é a sociedade em si, né? Então, ele é esse pedacinho da sociedade do qual o indivíduo vai criando relações que vão se estender à sua vida. Então, uma criança que aprende a se alimentar saudavelmente dentro da escola, mesmo que em casa ela não tenha essa referência, de alguma forma ela pode levar para esse outro universo. Por isso, por exemplo, quando a gente pensa nas propostas de intervenção do Enem, a gente vai muito para essa questão de campanhas de conscientização nas escolas, com essa percepção de que a escola é um microcosmos que pode levar para o macro os comportamentos, as ideias, as posturas que são mais adequadas, mais éticas para o convívio social. Ai, gente, a bateria do meu computador está acabando. Deixa eu só rapidinho aqui, colocar na tomada. Pronto. Nossa, levei um susto, de repente a tela começou a escurecer e foi só porque eu esqueci de colocar na tomada na hora que a aula começou. Então, a gente ter essa visão de que falar sobre alimentação saudável dentro da escola é uma obrigação, sim, né, do ambiente escolar, por esse motivo, porque vai se estender para a vida, para as outras relações de mundo desse indivíduo, beleza? Então, esse texto é para cumprir aquele elemento letrinha A da proposta da Unicamp, né? De justificar por que é importante falar sobre alimentação saudável com estudantes, por que é importante falar sobre alimentação saudável dentro das escolas. Eu vou copiar as informações que estão nesse texto? Não, eu vou ler essas informações, entender que existe, né, uma organização já na sociedade para promover essa alimentação saudável, mas vou fazer a minha leitura, a minha inferência, né? Como eu estou falando aqui para vocês, essa análise, por exemplo, de falar que a escola é um microcosmo da sociedade. Isso você pode trazer para o seu texto como uma inferência, como um elemento externo que você insere ali no seu discurso e para mostrar que o seu texto é um texto autoral. Mas eu preciso citar uma fonte para isso? Nesse caso desse texto de postagem de redes sociais, não, né? Diferentemente das outras provas, né? Para você fazer uma dissertação argumentativa sobre esse tema, sim, você teria que trazer uma fonte provando essa ideia. Para esse texto no modelo Unicamp não há necessidade, tá? Já é uma diferença importante. Agora, para o texto da VUNESP, eu nem preciso considerar muito esse texto 1, né? Porque o texto da VUNESP está falando, faz a pergunta, validar a alimentação saudável, reforça estereótipos quanto ao corpo ideal? Se eu quero trazer a questão do ambiente escolar, pensando num repertório que tem a ver com isso, mas eu não preciso falar de escola no texto da Unesp, tá? Falar sobre escola é uma obrigação aqui para a nossa proposta Unicamp. Então, para o texto da Unesp, para quem for fazer a outra proposta, é o texto 2 que vai fazer mais sentido, tá? Que é o texto que fala sobre gordofobia. Mascarar gordofobia com discurso de preocupação com a saúde, algo bem recorrente. Mas tratar alguém de forma discriminatória, invasiva, hostil e desrespeitosa não é nem de longe uma maneira de promover saúde. E ao contrário do que se acredita, o constrangimento não funciona como incentivo ao emagrecimento e à adoção de práticas saudáveis. A primeira crença que deve ser desfeita é de que uma pessoa gorda é necessariamente não saudável. Esta forma de pensar é devido a uma maneira simplista e binária de entender o que é saúde, que coloca como não saudável tudo aquilo que foge do que seria a norma cientificamente estabelecida sobre uma perspectiva biológica. No caso da pessoa gorda, essa norma não cumprida é o chamado Índice de Massa Corporal, IMC. E aí, esse texto traz uma entrevista, né, se vocês correrem aqui no finalzinho, é um trechinho de uma entrevista com Jacobina Cantizani, nutricionista pela Universidade Federal de Santa Catarina, e ela fez, né, o TCC dela para se formar na Faculdade de Nutrição sobre gordofobia. E aí ela vai falar sobre um dos mitos, né, que envolve essa temática, que é a questão do IMC.
como o próprio IMC não é determinante, né, para dizer se a pessoa é saudável ou não. E aí, por isso que eu achei importante, inclusive, trazer mesmo um trechinho mais longo, né, do texto, da entrevista. E se caso vocês se interessarem pelo assunto, quiserem saber um pouco mais, até para escrever o texto, é legal pegar a entrevista completa, né? Dar um clique aqui no link e ler a entrevista completa com a nutricionista, tá? Então, vamos lá. De fato, pessoas gordas podem ser saudáveis? Totalmente. Inclusive, existem estudos recentes que trazem essa discussão. Um estudo publicado em 2012 determinou a associação entre hábitos de vida saudáveis, comer 5 ou mais frutas e vegetais diariamente, fazer exercícios regularmente, consumir álcool com moderação e não fumar, e mortalidade em uma grande amostra populacional. Mais de 11 mil indivíduos acompanhados por cerca de 14 anos. Estratificada por IMC e concluiu que a adoção de hábitos saudáveis diminui o risco de mortalidade, independente do IMC inicial. Então, a alimentação saudável diminui o risco de mortalidade, mas a pessoa pode ser gorda ou magra, não tem diferença, né, em relação a isso. Em 2016, outro estudo, utilizando os dados de pressão arterial, triglicerídeos, colesterol, glicose, resistência à insulina e proteína C reativa, analisou as porcentagens de indivíduos metabolicamente saudáveis versus insalubres, estratificadas por IMC. Mais de 30% de pessoas com peso normal estavam grau 1. Mais 16% de indivíduos com obesidade 2 e 3 estavam metabólica... Acho que eu pulei, né? Pulei, Mais de 30% de pessoas com peso normal estavam metabolicamente insalubres e quase metade dos indivíduos com sobrepeso, mais 29% dos indivíduos obesos grau 1, mais 16% dos indivíduos com obesidade 2 e 3 estavam metabolicamente saudáveis, concluindo assim que pessoas podem ser saudáveis, não importando seu IMC. Então, ela vai trazer dados estatísticos que vão provar que pessoas, dentro do que se acredita ser normal, padrão, de acordo com esse índice de massa corpórea, estavam em condições insalubres, considerando pressão arterial, triglicerídeos, colesterol, todos esses itens que ela falou aqui, que podem levar, né, a doenças, que podem levar à mortalidade. O IMC isoladamente não é um indicador de saúde confiável quando se trata de indivíduos. Ele é um indicador populacional. E ainda trata-se de um indicador populacional concebido a partir de uma perspectiva limitada de saúde. Tá? Então, esse é o grande mito aí em relação ao IMC. Existe relação entre magreza e saúde? O que existe é uma valorização moral do corpo magro, visto como resultado de força, foco e fé. Uma ideia equivocada de que ao ser magra, a pessoa já cumpriu um pré-requisito para ser saudável, mesmo que ela não tenha feito absolutamente nada para ter aquele corpo, e tenha hábitos completamente contrários à manutenção de saúde. Vivemos um momento que quase ninguém supõe que uma pessoa com baixo peso e IMC inferior a 17 pode estar doente. Pode ser apenas uma característica pessoal. Porém, o mesmo pensamento não ocorre com as pessoas com IMC acima de 25. De fato, tanto a pessoa magra quanto a pessoa gorda podem estar saudáveis ou não. Isso sem entrar na discussão do que deve ser entendido como saúde. Me refiro aqui apenas do ponto de vista biológico-metabólico. Bom, então, para quem for fazer a Unesp, tem esse desafio de ter um texto só como apoio, mas é um tema que a gente tem muitas publicações atuais. A gente tem, quanto a repertório sociocultural, por exemplo, a gente tem obras cinematográficas, séries que vão tratar sobre essa questão, a gente tem muita publicação, né, de propaganda, de imagem. Gente, essa semana, acho que foi semana passada, eu vi e eu fiquei assim, chocada com essa informação. Não sei se vocês viram e se isso vai chocar vocês também, mas, por exemplo, que tem uma marca que lançou um gloss, né, um batom labial, sei lá como é que é aquilo, que promove emagrecimento. Não sei se vocês viram isso. Então, da pessoa passar
o batom, e aí lá os benefícios, as coisas que eles falam, é que inibe a vontade de comer, tem alguma coisa de produto ali no batom que diz que inibe a vontade de comer, e aí a pessoa vai comer menos. E que tem, sei lá, vitamina, sei lá o que no batom. Uma coisa de louco. Então, por mais que a sociedade caminhe, né, em relação a uma visão mais plural sobre as pessoas, de aceitar, da gente ter algumas transformações, inclusive midiáticas, em relação às pessoas gordas, né, delas terem espaços para aparecerem nas propagandas, para aparecerem como protagonistas em séries, novelas e filmes. Por mais que a gente tenha essa mudança, ainda se tem uma visão muito estereotipada quanto a isso, né? Ainda o corpo magro está associado a sucesso, como o texto falou, né? É a imagem da representação da ideia do foco, força e fé, né? Então, o corpo magro ainda está associado a sucesso. Quando a pessoa emagrece, ela é elogiada, as outras pessoas sempre vão dizer, olha, nossa, emagreceu, que legal, nossa, como você está bonita, né? Sempre vai ter, ainda tem essa visão de que o corpo magro está associado à beleza, está associado a sucesso e, para piorar um pouquinho, está associado à saúde. E nesse ponto, não é prejudicial, claro, o peso é muito mais forte para as pessoas gordas, porque elas vão ser vistas como não saudáveis. Ainda, além de sofrer as outras exclusões, né, de serem vistas como não desejáveis, não bonitas, não representativas, fracassadas, preguiçosas, né? Ainda se tem essa visão sobre as pessoas gordas, ainda vai ter a visão de que elas não têm saúde, né? Que tem diversas doenças, que vai morrer cedo, esse tipo de visão, né? Tanto é que é a justificativa quando se fala para a pessoa emagrecer, né? Quantas vezes a gente escuta aí nos discursos, tipo, não, tô falando isso, você pode aceitar, gostar do seu corpo como ele é, mas eu tô falando isso pela sua saúde, né? Bom você emagrecer porque pode ter aí uma pressão alta, né? Pode ter um problema de coração, né? As pessoas têm esse discurso de que o corpo gordo, né, curvilíneo, está associado à falta de saúde. Mas também, então, o peso é mais forte para as pessoas gordas? É mais forte para as pessoas gordas, porque tem vários tipos de exclusão, né? A exclusão quanto à beleza, a exclusão cultural, a exclusão relacionada à ideia de fracasso e sucesso e a exclusão em relação à saúde. Mas também é um problema para a pessoa magra, porque o fato das pessoas olharem e imaginarem que uma pessoa magra está totalmente saudável só porque ela é magra, joga para a questão de negligenciar a saúde. Porque aí a pessoa magra, ela não se preocupa em fazer exames periódicos, ela não se preocupa em olhar mesmo para a sua alimentação, né, se é uma alimentação saudável. Porque tem gente que é magra porque é magra, não sabe? Não é que ela tem esse estereótipo, essa imagem do foco, força e fé, está sempre fazendo exercício, está sempre comendo de forma saudável, né? Vocês devem conhecer, alguns de vocês devem ser assim, tipo, pessoas que são magras por serem magras, isso é o ponto, né? Nasceram assim e continuam sendo assim, né? E às vezes, o que vai acontecer com essa população? Elas vão cair nesse discurso de que, tô magro, tô bem, então tô saudável, não preciso me preocupar com a minha alimentação, não preciso fazer exercícios, ou vou fazer exercício só para manter. E aí ela negligencia a sua saúde, de não se preocupar em fazer os exames periódicos, não se preocupar em olhar para a sua alimentação, né, dentro do padrão. E o que às vezes também é mais preocupante ainda, que a pessoa pode estar magra e passando por um processo de emagrecimento também, devido a outras questões, né? A gente tem aí a questão também da saúde emocional. Quantas pessoas deixam de se alimentar porque estão passando por um processo, por exemplo, depressivo. E aí, claro, entram os distúrbios alimentares,
Mas eu nem vou entrar aqui na questão dos distúrbios alimentares, né, de anorexia, bulimia, não sei o quê, mas às vezes só esse fato, né, pessoas ansiosas não se alimentam bem, pessoas depressivas não se alimentam bem. E aí o que pode estar acontecendo? Aquela pessoa está magra ou passou por um processo assim brusco de emagrecimento, as outras elogiam. Nossa, parabéns! Emagreceu, que lindo, emagreceu. E na verdade aquela pessoa não está bem, né? Ela está com outro problema e que o discurso de parabéns, você emagreceu, parabéns, você tá magro, vai na mente da pessoa fazer com que ela aceite a ideia de que estar magro é legal, de que ela está sendo incluída na sociedade porque ela é magra, e não vai olhar para as outras questões que precisam realmente, de fato, serem resolvidas. Né? Então, gente, é muito pesado nesse sentido, né? De que essa visão de que ser magro, ter uma alimentação a pessoa magra tem uma alimentação saudável, né? Essa leitura apressada que a gente faz das pessoas e dos seus corpos na sociedade, vão levar para essa questão de exclusão, não só de quem é gordo. Eu estou ressaltando aqui que também exclui quem é magro, né? Impedindo que a pessoa reflita exatamente sobre a sua alimentação saudável e que ela seja vista como um indivíduo integral, né, completo, que é composto não só por seu corpo magro, mas também por várias outras questões, como aí da saúde emocional. Tudo bem, gente? Alguma dúvida sobre o tema? Tanto da proposta Unicamp quanto da proposta Unesp? Então, na proposta Unesp, ignorem o texto 1, que fala sobre educação, e não precisam tratar sobre esse universo escolar no texto, só se você trouxer isso como um argumento, alguma coisa da sua redação. Mas o importante é pensar, o que é esse validar, né? A perguntinha, validar alimentação saudável. O que valida a alimentação saudável na nossa sociedade? Os discursos que estão por aí, né? Das publicações, das redes sociais, da mídia, ou até os discursos nas próprias escolas. Então, é pensar o que está validando a alimentação saudável na nossa sociedade. E quando essa validação acontece, quando se faz publicações sobre alimentação saudável, será que a gente não joga sempre para a questão do estereótipo de corpo ideal? Né? E recentemente teve algumas discussões sobre isso. Não sei se vocês chegaram a ver quando a chefe Paola Carosella foi criticar um alimento lá que foi lançado de comida impressa, e ela foi criticar falando que aquilo não era saudável, e ela associou isso com a obesidade, associou... E aí, uma nutricionista, né, isso foi no Twitter, uma nutricionista respondeu, nossa, por que você está associando a alimentação não saudável com obesidade? A obesidade também é causada por outros motivos. E aí entrou uma discussão gigantesca e algumas pessoas querendo cancelar, né, a Paola Carosella, chamando ela de gordofóbica e tudo mais. Mas, assim, por mais que ela não tenha usado expressões se relacionando diretamente ao corpo gordo, ela falou de obesidade, que é uma doença, mas que lá, claro, a gente está associada a isso, as pessoas acima desse peso, que é um padrão, inclusive, da própria sociedade, o fato é que ela fez essa leitura apressada que se faz, né, de que a obesidade, de que as pessoas gordas não se alimentam saudavelmente, não têm saúde, né? Ela fez essa leitura apressada, sim. Então é importante pensar que isso está mesmo nas pessoas que defendem a alimentação saudável, que validam a alimentação saudável. Essa visão estereotipada está presente ainda na sociedade. Fala, David. Professora, outra dúvida da proposta da Unicamp é que, sei lá, ainda não ficou muito claro para mim a linguagem que eu tenho que usar, sabe? Não sei se é porque eu não tenho muito acompanhamento de redes sociais e tal, mas, tipo, aquela parte da campanha e tal, acho que não ficou muito claro. Tipo, a de orientação até sim, mas a forma de manipular a linguagem eu acho que ainda não clareou muito para Então, mim, no não. caso da Unicamp, eles sempre vão falar para você usar a norma culta de acordo com a situação da comunicação, porque ela tem que avaliar convenções da escrita. Então, dentro das convenções da escrita, ela não vai permitir que você escreva um gênero que a linguagem seja totalmente informal, né? Então, o que você tem que imaginar?
Um texto de revista, né? Se você não está ambientado com redes sociais, é possível a gente imaginar um texto de revista. Pensa uma revista de educação, que resolve em uma das suas publicações falar sobre alimentação saudável, quanto é importante isso na escola e dar dicas para que as pessoas se alimentem de forma saudável. Que linguagem é essa? Se é uma revista de educação, você está escrevendo para estudantes, você, como responsável por esse conteúdo, vai usar uma linguagem que respeite a norma culta. A grande diferença é que existe essa possibilidade de dialogar com o leitor. Né? Então, eu posso ter marcas como, por exemplo, verbos no imperativo? Posso. Procure, pesquisar sobre o assunto, ter referências em sites nutricionais. Então, esse discurso de usar um verbo do imperativo, de usar uma marca que faça essa proximidade com o leitor, é possível porque você está escrevendo para atingir, inclusive, esse público que são estudantes. Mas você vai respeitar a norma culta sem usar gírias, sem usar expressões muito informais. Inclusive, uma forma legal é até evitar o você, né? Não precisa ter essa, não é uma propaganda. Em propaganda a gente usa uma coisa mais apelativa e direta de você, com perguntinha e tudo mais. Pode ser um texto em primeira pessoa do plural, né? E que mantenha esse, olha, procure, busque, informe-se. As escolas devem promover para os nossos alunos. Então, pode ter esse discurso em primeira do plural, não precisa a necessidade do marcar o você. Você é uma coisa muito para proximidade. Então, quem vai usar isso de forma mais apelativa é a propaganda. Você não está fazendo uma propaganda, você está fazendo um texto de um site educacional. Então, tem essa preocupação em respeitar também alguns limites aí de formalidade. Entendeu? Então mesmo sendo direcionado a um público mais jovem, assim, é melhor evitar esse tipo de linguagem, né? Porque se for no mundo real, se você realmente abrir um site de educação e principalmente nas redes sociais, eles vão usar gírias, eles vão usar você, eles vão usar meme, eles vão brincar com a linguagem porque eles querem atingir esse público, que é o que eu faço, por exemplo, nas aulas com vocês e tudo mais, porque eu quero atingir esse público. Mas é uma redação que você está fazendo no vestibular. Então, existe a situação de comunicação, sim, que a Unicamp pediu, para ela avaliar aqueles critérios, né, que estão lá, inclusive, de situação da comunicação, para ela pensar o quanto você consegue usar a língua nessa forma dinâmica, associada a um contexto, associado ao discurso comunicativo, mas ela tem o item lá, convenções da escrita. Coesão, coerência, coesão, né? Então, ela tem que cobrar o quanto você usa uma linguagem também formal, o quanto você domina a norma culta nesse sentido. Então, é você entender a situação da comunicação que ela propôs para cumprir isso na proposta, como leitura, mas entender que ainda é uma prova de vestibular. Então, é uma prova de vestibular. Eu não vou usar, né, amores, no texto, sabe? Eu não vou usar, você já leu sobre alimentação saudável? Não vou usar esse tipo de frase, porque ainda é a situação do vestibular, entendeu? Então, é estranho, porque, na verdade, você tem que se colocar em duas situações de comunicação. O que a prova pediu, porque você tem que cumprir isso como critério de avaliação, mas que, de qualquer jeito, você está escrevendo um texto que não vai ser avaliado pelo leitor, estudante, que está vendo no Instagram de uma empresa de educação. Não, você vai ser avaliado por um corretor formado em letras que está ali para decidir se você vai entrar na vaga ou não da universidade. Então, de qualquer forma, Mas, a tipo, gente não pode falar. mas eu ainda posso estabelecer, tipo, uma interlocução direta, né, Sim, é desde uma que seja interlocução formal, né? desde que Aham, seja formal. Então, qual que é a tá. dica para ser uma interlocução mais formal? Verbos no imperativo e primeira do plural. Mas você, gíria, marcador conversacional como né, não é isso, que legal, esse tipo de coisa, não. Porque é a situação ainda do vestibular. Beleza? Beleza, obrigadão, professora. Imagina.
Gente, mais alguma dúvida? Já deu aqui o nosso horário, né? Na parte de repertório, eu coloquei para vocês lá. Depois vocês dão uma olhadinha também. Deixa eu focar aqui. Um texto sobre gordofobia mesmo, definindo esse termo, porque assim, não tá na pergunta da Unesp, gordofobia, não tá no comando da Unicamp, gordofobia, mas é uma leitura que você pode fazer sobre o tema, né? De que ficar falando sobre alimentação saudável, nesse sentido de contemplar só as pessoas magras, é uma prática gordofóbica. Então, vem um texto definindo gordofobia e até longo. E é legal que tem o link aqui também, que vocês podem entrar e ver alguns outros textos, né, que tratam sobre a questão. Sobre alimentação saudável também, tem um episódio do podcast Amarelo Prisma, do Emicida, o primeiro episódio, ele fala de uma forma muito ampla sobre alimentação saudável, corpo, saúde emocional. Então, vale a pena dar uma olhadinha nesse podcast. Tem em todas as plataformas. Tem no Spotify, tem no podcast lá do Google. Se eu não me engano, até o Emicida já colocou disponível no próprio YouTube, com vídeo também. Então, chama Amarelo Prisma, o podcast, é o primeiro episódio. É bem interessante, como é podcast também é super rápido, assim, e ele no podcast entrevista nutricionistas, entrevista uma pessoa também de comunidade de periferia que organizou horta comunitária, ele fala sobre a própria história dele em relação à alimentação associada à saúde emocional. Então, vale a pena, mesmo que vocês não usem para essa redação especificamente, mas é um tema também possível de aparecer em outras provas, por isso que eu queria ampliar aqui um pouco, fazer com que vocês pensassem sobre essa questão da alimentação e da gordofobia, porque pode aparecer em algum vestibular. Belezinha, meu povo? Então é isso. Até quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem eu ainda trago uma proposta Unicamp, e aí eu vou falar especificamente sobre os gêneros digitais, explicar algumas características, mais uma proposta Unicamp, mais junto uma frase temática para a gente pensar na Unesp. Beleza? Beleza, Boas professora. aulas aí. Brigadão, hein? Imagina. Boa Boa quinta-feira, boa semana. sexta-feira. Bebam água. Até quinta que vem. Tchau, professora. Obrigado. Boa semana. Para vocês também. Tchauzinho.